Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, tudo bem com vocês na manhã deste domingão? Claro, né, gente? Tudo lindo, maravilhoso, o chororô não para, técnico do Botafogo, meus amigos. Rapaz, o estrago foi tão grande, Bruno Henrique, você acabou, né? Fazendo aí com que o técnico do Botafogo colocasse o cargo à disposição, meus amigos. O técnico do Botafogo, na entrevista coletiva, deixou o cargo à disposição, ou seja, quase pedindo demissão do Botafogo, o técnico Bruno Lage. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre a situação envolvendo as palavras do técnico Jorge Sampaoli em relação à situação do atacante Gabriel Barbosa. Por se falar em Gabriel Barbosa, rapaz, o clima segue cada vez mais tenso envolvendo Gabigol e a diretoria do Flamengo, principalmente com o vice-presidente de futebol Marcos Braz. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Vou falar sobre situação envolvendo Ayrton Lucas e Bruno Henrique. E Bruno Henrique também, por outro lado, né? Destruiu no jogo, gente. Destruiu o jogo. Massacrou, amassou o Botafogo. Essa foi a verdade. O nosso atacante Bruno Henrique. E logo na saída ali do final do jogo, ele pediu aí pra torcida comemorar com o chororô. E esse chororô não para, hein? Esse chororô não para. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo as palavras do zagueiro Léo Pereira, que promete melhora no Flamengo para chegar à decisão da Copa do Brasil com ritmo de decisão, com ritmo, mostrar realmente quem é o Flamengo. A gente vai trazer todos os detalhes para você a partir de agora, neste domingão maravilhoso. Um ótimo domingo para todos vocês, mas claro, dá essa moral pra gente, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, como todos já sabem, né? Chororô continua. Mengão queridão venceu o Botafogo, posso dizer assim, é um jogo eletrizante, o melhor jogo do ano, na minha opinião. O Flamengo realmente aí quebrando um recorde do Botafogo. Neste Brasileirão 2023, o Botafogo ainda não tinha perdido no Newton Santos. E o Flamengo foi lá, né? Posso dizer assim, com o time todo abaixo. A galera aí não acreditava. Torcida do Botafogo fazendo a maior festa do outro lado. Já estava dado como certa a vitória do Botafogo, né? Por parte da torcida do Botafogo, é claro. Mas o nosso atacante Bruno Henrique, o nosso time do Flamengo, estava inspirado dentro de campo. E o Bruno Henrique, sensacional. Carimbando a vitória do nosso Mengão queridão, marcando golaço. E daí então, deu no que deu. O chororô continuou. O Bruno Henrique, inclusive, saiu comemorando com o chororô. E foi a direção do Gabigol comemorar o gol. Isso é sensacional. Inclusive, rapaz, o Bruno Henrique pediu para a torcida comemorar com o chororô, mas de uma forma sadia. Olha só o que o Bruno Henrique falou na zona mista após a saída do Newton Santos. Não fui o primeiro a fazer o chororô contra o Botafogo. Que seja uma comemoração sadia. Nada em clima de confusão. Nem nada. Respeito muito o Botafogo. O que eu fiz aqui, que não saia para fora. Saiu do estádio, todo mundo é amigo. Comentou o atacante Bruno Henrique aos risos após o duelo e a vitória do nosso Mengão queridão. E eu vou falar para vocês, o Botafogo agora, a partir de agora, escuta só o que eu tô falando. Vai sair dos trilhos. Vai sair dos trilhos, porque o técnico do Botafogo, que é o Bruno Lage, ele praticamente deixando aí o cargo à disposição. A gente sabe que o estrago foi grande, né, gente? A torcida do Botafogo aí realmente calada no Maracanã, a torcida do Flamengo cantando o tempo todo. Essa foi a verdade. E olha só o que o técnico Bruno Lage, técnico do Botafogo, falou em entrevista coletiva após a derrota para o nosso Mengão queridão. Flamengo aí, né, pode dizer assim, mano, paizão do Botafogo. Primeiro a derrotar o Botafogo no Newton Santos, no tapetinho, né, como eles sabem aí, o primeiro a derrotar o Botafogo no tapetinho, né, caiu no tapetinho, já era, acabou, não tem esse de cair no tapetinho, já era não, aqui é Mengão. E olha só o que o técnico do Botafogo falou, deixando o cargo à disposição após a derrota para o nosso Mengão queridão. Ele falou o seguinte: sobre essa coisa de só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que é uma pressão muito grande sobre os jogadores.
E isso eu não admito. Só há uma forma de liberá-los dessa pressão. E por isso estou aqui perante vocês. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Iniciou Bruno Lage, quase pedindo demissão do Botafogo, Bruno Lage, após a derrota para o nosso Mengão. Queridão, essa é a verdade, né, gente? Essa é a verdade. Rapaz, não tem que segurar. Bruno Henrique, eu te amo, Bruno Henrique. Vamos que vamos, meus amigos. O que você achou sobre essas palavras do técnico do Botafogo? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O zagueiro Léo Pereira promete melhora no Flamengo para chegar à decisão da Copa do Brasil em outro clima totalmente diferente. Olha só o que o zagueiro Léo Pereira falou. É uma vitória muito importante contra o Botafogo. A gente sabe que não estamos no melhor momento. Eles estavam melhores. A gente tinha que se superar hoje, fazer uma partida de excelência. E a gente está mais fechado do que nunca. A gente cresce em momentos de dificuldade, disse Léo Pereira e continuou falando o seguinte: com certeza a gente vai crescer ainda mais durante a competição. Temos uma final importante contra o São Paulo. Vamos em busca desses jogos do Brasileirão para somar pontos e chegar bem na final. Disse aí o zagueiro Léo Pereira. É isso aí, Léo Pereira, é o que eu falei. O Flamengo precisava vencer o Botafogo, precisa vencer o Atlético Paranaense e chegar com outra cara totalmente diferente em clima de decisão no jogo contra o São Paulo no próximo dia 17. O Flamengo faz 2 jogos, Flamengo e São Paulo, dia 17 e dia 24. Então vamos em busca desse título que é muito importante. Vamos salvar a temporada. Até porque o técnico Jorge Sampaoli, né, continua no cargo. E a gente sabe disso. Mas dá para salvar a temporada e vamos salvar a temporada sim, com certeza. Olha só a informação importante falando sobre o próximo jogo. O atacante Bruno Henrique, né? Infelizmente, o atacante Bruno Henrique e o nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas, estão fora do próximo jogo do Flamengo, né? Jogadores que receberam terceiro cartões amarelos e estão cumprindo suspensão automática na próxima partida contra o Atlético Paranaense. Infelizmente, né, esses 2 atletas é importantes para o nosso Mengão queridão. Bruno Henrique, que estragou a festa do Botafogo, essa é a verdade. E o nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Há uma preocupação também com o nosso volante Gerson, né? Gerson que sentiu dores na coxa e com isso será reavaliado nesta próxima segunda-feira, passar por exames detalhados para saber se há ou não há lesão. Mas vamos torcer para que não seja nada, para que não venha implantar mais uma crise nesse momento no Flamengo. Essa é a verdade. O técnico Jorge Sampaoli falou sobre a situação envolvendo o Gabriel Barbosa. Meus amigos, é o seguinte: Gabigol não entrou no jogo ontem, tá? O Pedro entrou, eu achei que o Pedro não jogou bem, não entrou bem, né? Apesar da vitória do Flamengo, o Pedro não foi bem. O Pedro chegou até a ter algumas oportunidades realmente ali, mas, né, durante a partida o Pedro não foi bem, essa é a minha opinião, mas precisa melhorar. E eu acredito que o Pedro vai voltar a jogar o seu futebol realmente como ele joga. E o técnico Jorge Sampaoli falou sobre a situação envolvendo o atacante Gabriel Barbosa, que passou os 90 minutos no banco de reservas. E Jorge Sampaoli falou o seguinte: ele está bem. Gabriel entende que vai lutar por um lugar no time. Olha só, hein? Deixando claro, Gabriel Barbosa não é titular para Jorge Sampaoli neste momento. É a reserva. Gabriel entende que vai lutar por um lugar no time. Essas foram as palavras do técnico Jorge Sampaoli. Continuou falando o seguinte: é um jogador que é ídolo do clube. É um jogador que a cada final sempre é decisivo. Então é bom para que a competição interna nos diga ou nos leve a escolher o time que joga primeiro contra o Atlético, falando sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, e depois contra o São Paulo. Disse Jorge Sampaoli em entrevista coletiva após a final do jogo contra o Botafogo. Então aí a situação envolvendo Gabriel Barbosa neste momento, a gente sabe que há um clima chato entre Gabigol e a diretoria do Flamengo. O clima nos bastidores do Flamengo segue conturbado neste momento. Antes de enfrentar o Botafogo,
na noite desse último sábado, a gente deu para perceber ali mais um vestígio, né, da relação entre Gabriel Barbosa e a diretoria do Flamengo. Em direção ao vestiário do Nilton Santos, o camisa 10 passou pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, e pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e ignorou os dirigentes. A gente tem um vídeo aí circulando, né? E a situação é um pouco meio complicada entre Gabigol e Marcos Braz. Olha só, ocorrida há 2 meses, uma discussão áspera entre Marcos Braz e Gabigol escancarou relação distante entre o vice-presidente de futebol do Flamengo e o atacante. Vale lembrar que os embrólios entre Marcos Braz e Gabriel Barbosa começaram no jogo contra o Fortaleza no dia 1º de julho deste ano. O camisa 10 e o membro da diretoria rubro-negra se desentenderam na saída para o intervalo e desde então a parceria não foi mais a mesma. Então assim, a gente vamos torcer para que esse clima, né, acabe realmente, sem clima chato, e volta aí um clima totalmente diferente. E vamos seguir para que dê tudo certo aí, com as palavras do zagueiro Léo Pereira. Estamos fechados mais do que nunca, então precisa estar fechado, porque no dia 17 tem uma decisão, tem a final da Copa do Brasil. O Flamengo não pode seguir dessa forma. Lembrando que o Flamengo tenta aí, né, ao menos negociar a negociação de Gabriel Barbosa. Eu não sei como é que vai ficar daqui para frente, mas a tendência é que volte realmente novamente a conversar após a decisão da Copa do Brasil. E é claro que a gente vai estar focado nessa situação, beleza? Bom, e o de agora foi isso. A gente vai seguir focado com tudo. Continua chororô. Valeu, Megão, tamo junto. Forte abraço a todos. Um ótimo domingo para todos vocês. Um beijo no coração. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.